Oi, turma, do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes, do Augusto Cury, o texto de hoje, Para Onde Caminha a Juventude? Há um mundo a ser descoberto dentro de cada criança e de cada jovem. Só não consegue descobri-lo quem está encarcerado dentro do seu próprio mundo. Nossa geração quis dar o melhor para as crianças e os jovens. Sonhamos grandes sonhos para eles. Procuramos dar os melhores brinquedos, roupas, passeios e escolas. Não queríamos que eles andassem na chuva, se machucassem nas ruas, se ferissem com os brinquedos caseiros e vivessem as dificuldades pelas quais passamos. Colocamos uma televisão na sala. Alguns pais, com mais recursos, colocaram uma televisão e um computador no quarto de cada filho. Outros encheram seus filhos de atividades, matriculando-os em cursos de inglês, computação, música. Tiveram uma excelente intenção, só não sabiam que as crianças precisavam ter infância, que necessitavam inventar, correr riscos, frustrar-se, ter tempo para brincar e se encantar com a vida. Não imaginavam o quanto a criatividade, a felicidade, a ousadia e a segurança do adulto dependiam das matrizes da memória e da energia emocional da criança. Não compreenderam que a TV, os brinquedos manufaturados, a internet e o excesso de atividades obstruíam a infância dos seus filhos. Criamos um mundo artificial para as crianças e pagamos um preço caríssimo. Produzimos sérias consequências no território da emoção, no anfiteatro dos pensamentos e no solo da memória deles. Vejamos algumas consequências. As consequências a gente vai estar vendo dia a dia. Lembram que eu falei para vocês que algumas coisas eu vou ficar refletindo e vou falar acertei ou errei? Então, aqui eu já vi que errei. Eu procurei dar o melhor. E o que era o melhor para mim? Era dar essas condições de ter uma TV, computador, videogame, de colocar brinquedos manufaturados, que eram os industriais. Carrinho da Hot Wheels, eu não comprava um. Eu comprava o fardo de 5, de 20. Ele tinha caixinhas aqui cheio de carrinho, de bonecos, de heróis. Então, toda vez que a gente ia para o shopping, todo final de semana, bem dizer, ele comia lanche, ele ia numa loja de brinquedos chamada ReHap, passava pela loja, levava o que ele queria, trazia para casa, brincava, guardava. Depois, na outra semana, a mesma coisa. E aqui era sempre assim. Chegava final de ano, eu comprava CDs de jogo de videogame. Eu comprava logo 10, 15 cartelas de jogo. Então ele tinha porta-CD lotado de CD de videogame, de todos os tipos. Curso, fez mecânica, eletricista, técnico de veterinário, inglês, saiu fluente do inglês. Fez curso de música, tocar violão. Tudo aquilo que ele quis e o que ele não quis também ele fez. Porque eu achava que se eu ocupasse, se eu desse instrução, se eu desse brinquedo, eu estaria contribuindo para a formação do seu caráter e da sua emoção. E essa parte da criatividade, pouco ele desenvolveu. Enquanto era criança, ele fazia trilhas no caderno, jogava dadinhos com aquelas trilhas que ele criava. Ele era bom de bola, de pegar os carrinhos e brincar no quintal, ou seja, não tinha uma criatividade como eu vi uma vez um palestrante falar, que ele se tornou um escultor de metal, mas ele iniciou fazendo chuchu no quintal da mãe dele como boneco, como cavalinho. Então, creio que isso daí eu falhei. Eu não tive tempo para isso, eu trabalhei o dia inteiro, de 10 a 12 horas por dia. Então, o tempo que eu ficava com o filho, eu não conseguia fazer esse tipo de trabalho com ele. Eu também não tive isso enquanto criança. Meus pais também investiram em brinquedos para mim. Então eu acabei repetindo o que fizeram comigo, que para mim era bom. Eu achava que era bom ter brinquedo. Eu achava que era bom ter coisas prontas para cuidar, para zelar. Eu sempre zelei muito por tudo aquilo que eu ganhava, que meus pais não tinham grandes condições. Então era uma luta para me dar um brinquedo. Então eu tinha que cuidar. Eu brincava sempre com muito cuidado. E assim eu fui exigir dele, do meu filho. Na escola não é muito diferente. Toda vez que eu dava qualquer tipo de brinquedo, mesmo manual que a gente cria no Dia das Crianças, ou qualquer data que a gente presenteia os alunos, eu falava, cuidado, brinca, mas toma cuidado. Então esse negócio do toma cuidado
É do tipo assim, só toca se for pra zelar. Então, não é aquela criança que pode pegar uma boneca e rabiscar a boneca inteira, passar batom, cortar a unha, pegar peças e criar um carrinho. Eu não fiz isso nem com filho e nem com aluno. Porque tudo que faz sujeira ou dá muito trabalho, eu não tinha tempo disponível para estar limpando, arrumando. Eu falhei. Então, é tão importante isso que ele coloca de uma forma que o que aconteceu comigo, eu repeti para os meus alunos, eu repeti para o meu filho e provavelmente eles também vão repetir. Se tornaram pessoas vazias de emoção. Achei, né? Às vezes a gente procura o que é que a gente errou. Eu achei um erro grave. Eu não trabalhei esse lado emocional. Eu não trabalhei com essa memória afetiva. Se perguntar para o meu filho como é que foi a infância dele, ele vai falar: eu passei minha infância inteira jogando videogame. Ele não vai lembrar que eu sentei com ele no quintal para brincar de carrinho, ele não vai lembrar que a gente soltou bolinha de sabão junto, porque a maior parte do tempo, realmente, meu filho ficou na frente de um videogame, na frente de uma televisão. Falei feio. Já que eu falei, então a gente estuda para que outras pessoas não falem. Nem como mãe, pai e nem como professores ou pessoas ligadas à educação. A criança tem que ter uma memória afetiva, uma memória emocional. Ah, meu pai brincava comigo disso, minha mãe brincava daquilo. Eles criavam juntos, eles destruíam coisas, depois reconstruíam outras. Essa memória eu não produzi. Quem passou por mim. Não creio, não lembro disso. Se eu não lembro, quem passou por mim também não vai lembrar. E é triste. É triste. Então, o Augusto Cury, ele faz a gente acordar. Aqueles que têm filho, aquele que tem criança, acordar a tempo. Falar, não é só dar, é estar junto, é trabalhar aquilo junto. De alguma maneira, você construir essa memória afetiva com coisas diferentes. A única memória, não, eu estou puxando aqui enquanto eu falo com vocês, a única memória afetiva que ele pode ter, o meu filho, ou mesmo minhas crianças na escola, é que a gente brincava de jogar água um no outro na torneira. Nós brincávamos em casa de pega-pega, não tinha brinquedo. Era de pega-pega, mas um dava um tapa na busanfa do outro, né? E brincava gritando, né? Você é o bunda branca. Então isso daí ficou muito tempo, esse tipo de brincadeira dentro de casa. Um pegava o outro, eu, ele e o pai dele. E na escola, as brincadeiras que eu tive com alunos assim mais próximos foi através de parceria, não através só de mim. Então, de pintura, massinha, de construção de algo que era próprio do aluno, não que eu entregava pronto para ele. Levei esse escultor mesmo, que falou do chuchu, né, que ele começou a fazer esculturas em chuchu, ele mesmo levou maçarico, né, e fez, através de uma parceria que eu tive com o pessoal de uma indústria de metal, eu levei parafuso, porca, e eles construíram esse escultor junto com as crianças, a criatividade dessas crianças, fazendo esculturas. Então eu lembro que teve alunos que guardaram essas esculturas até agora, com 20 e poucos anos. Ah, professor, eu ainda tenho aquela escultura que o Lúcio fez com a gente quando a gente era criança. Então, pouca memória afetiva nesse sentido eu tenho, e eu lancei isso para os meus alunos e para o meu filho. É uma pena, perdi tempo com isso. Com aquela história de, faz sujeira, não tenho tempo para ficar limpando, não tenho tempo para sentar e ter que montar. Teve um outro jogo que fez parte da infância do meu irmão, aí depois ele foi dado para o meu filho, que era um jogo de montar, Castelo Rá-Tim-Bum. Esse jogo também. Sentei muito no chão, muitas vezes com meu filho para montar o castelo, e às vezes a gente não montava castelo, a gente montava uma fazenda, montava casas, criava situações com aqueles joguinhos. Na nossa época, quando a gente era criança, tinha aquele monta-monta, né, que eram bloquinhos de madeira, carrinhos de madeira, que a gente tinha que montar. O Kinder Ovo era um brinquedo na época do meu filho, do meu irmão também, que a gente tinha que montar esses brinquedos. Então, o que eu tô levando aqui, através do
do texto é que a construção do pensamento e do sentimento da criança está muito ligado à construção da prática do dia a dia, de como ela é tratada, principalmente nos momentos das brincadeiras. E se isso fere uma criança no futuro, é que não me feriu. Para mim, o que meus pais fizeram foi tão natural e eu levava aquela coisa do sufoco deles para me dar os brinquedos, que como eu tive condições um pouquinho melhores de dar tudo o que eu podia para o meu filho, tudo que ele queria de brinquedo, tudo que ele queria de comer, então para mim era uma coisa assim de agradar o meu filho. Eu não sentia que isso podia ferir ele no futuro. E eu não tinha o tempo, porque para ter as coisas eu precisava trabalhar. Então eu tinha muito pouco tempo com ele. O tempo que eu tinha eu tentava dar de qualidade, mas a qualidade ligada às coisas mais práticas. É que nem hoje. Hoje não, né? Já tem mais de 10 anos que eu como através de um restaurante, eu não faço mais comida. Eu já li alguma coisa fora daqui do texto, que nós temos uma memória sensorial, né, de degustar algum tipo de produto, por exemplo, um alimento. Quando eu como bolo de fubá, eu lembro da minha avó. Quando eu como bolinho de chuva, eu lembro da minha mãe. Então, eu creio que isso também eu deixei a desejar, porque eu sempre fui muito prática, sempre fazendo coisas mais rápido, com menos sujeira, porque eu não tinha tempo para ficar me dedicando tanto assim à cozinha, e também não era uma coisa que eu gostava. Gente, tá vendo? Como uma coisinha de nada leva a gente a refletir tantas passagens da vida da gente? Então vamos lá, vamos aproveitar esse momento e pensem junto comigo. O que é que vocês já acertaram nesse sentido da criatividade, do trabalho junto com seu filho, com seu aluno, que seja criativo e que vai despertar nele, lá na frente, memórias afetivas. Memórias do tipo, minha professora fazia isso para mim, minha mãe fazia isso para mim, meu pai brincava comigo disso. Então vamos lá, vamos trabalhar isso, porque parece que não, mas é uma das mais importantes, como que eu posso dizer? Um dos mais importantes tópicos para a gente dar uma boa educação. É esse elo, fortalecer sentimentos através de coisas que são feitas juntos. Às vezes vai fazer isso. Eu vejo, lembrei agora até de uma situação. Tem um GCM amigo meu que vira e mexe ele fica postando no Face atividades lúdicas com os filhos dele. Os filhos dele são tudo pequenininho. Tem brincadeira da torta na cara, tem brincadeira do tobogã na montanha, que na verdade é uma elevação no terreno dele, que ele colocou um papelão e colocou a criança sentada e ele puxa com a corda para a criança vir descendo. Ou seja, não são brinquedos prontos, são brinquedos que ele cria ali naquele momento com as crianças. Ele está fazendo o que esse texto está dizendo, criando memórias afetivas. Vai ser um tal dessas crianças quando crescer e falar, meu pai fazia cada loucura comigo. E o tempo dele é escasso. O tempo dele também não é tão grande assim não, mas é de uma qualidade tremenda. Então agora eu estou entendendo o que o texto está querendo dizer de verdade. E eu falhei. E você? Falha? Falhou? Dá tempo de consertar? O que vocês acham?